Bom dia a todos. Vamos dar continuidade à nossa aula de química orgânica. Hoje nós vamos falar sobre álcool. O álcool é considerado todo composto que tiver uma hidroxila oxidrila, que é este OH, ligado a um carbono saturado e não aromático. Então, ele precisa ser saturado, o carbono pelo qual a hidroxila está ligada, e não aromático. Existem três sistemas de nomenclatura para os álcools. Nós vamos ter o sistema oficial, tá? Usual e nomenclatura de Kolbe, sendo que esta última é menos utilizada. Nomenclatura oficial dos álcools é dada indicando a posição da hidroxila através de numeração, como a gente fez aí nos hidrocarbonetos, colocando os radicais. Então, para os álcools de mais de 2 carbonos, porque se tiver só 2 carbonos, tanto faz, onde ele tiver, ele vai ser 1. O prefixo de numeração indicando a quantidade de carbonos, né, que a gente vai ter aquele prefixo, met, et, prop, but, e o sufixo ol, que indica a função álcool. Aí, primeiro, vamos ver as regras em resumo, tá? Carbono 1 será sempre que estiver mais próximo da hidroxila, então vai ser sempre do lado que estiver mais próximo da hidroxila. Quando a hidroxila puder estar presente em mais de um carbono, é necessário indicar a posição. Se ela tiver a possibilidade de estar em mais de um carbono, precisa indicar qual é a posição que ela está. Se o álcool for ramificado, a posição dos radicais deve ser indicada através da numeração, ou seja, a gente primeiro vai colocar o lado em que a hidroxila estiver mais próximas, e depois que a gente fizer a numeração, que a gente vai colocar as ramificações. Quando o álcool tiver mais de uma hidroxila, suas posições devem ser indicadas utilizando sempre os menores números possíveis. A mesma regra do menor número possível, tá ok? E antes do sufixo ol, deverá ser indicada através do prefixo di, tri, tetra, certo? Como nós fizemos lá no dimetano, trietano, tá? A quantidade de hidroxilas presente no álcool. Em álcools insaturados, a posição da insaturação virá antes do infixo e a posição da hidroxila virá antes do prefixo ol, tá? Sempre separado por hífen. Vamos lá. Aqui nós temos alguns exemplos. Então, a gente sempre vai fazer, cadê? Do lado, deixa eu pegar uma canetinha. Vai iniciar a numeração e tiver mais próximo da hidroxila, tá? Então, carbono 1, carbono 2. Se a gente começasse daqui, seria 1, 2 e 3, tá? Aqui nesse caso, nem é necessário numerar, tá? Vamos olhar aqui, né? Nós vamos ter o butano aqui, né? 4 carbonos, é but, e só ligações simples. Nós vamos ter na posição 2, nós vamos ter um grupo metila, então nós vamos colocar 2 metilbutan. Na posição 2, nós temos o álcool, então é o 2-ol, certo? Aí aqui nós vamos ter, essa parte aqui seria o metanol, né? Então eu colocaria fenilmetanol, que eu tenho só um átomo de carbono. Quando eu tenho, assim, aqui também eu vou iniciar sempre mais próximo da hidroxila, então a numeração começa da direita para a esquerda, e aqui eu tenho mais de uma hidroxila, tá? Mais de uma função de álcool. Então, começo 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou ter uma insaturação, né? Vou ter uma dupla ligação. Então, quando a gente só tem simples, ligações simples, o infixozinho dele é o an. Lembra que é do alcano. Quando nós temos duplas, é em, tá? Vamos lá. Nós vamos ter but na posição 3, que inicia a dupla ligação. Nós estamos começando da direita para a esquerda. 3 em, então na posição 3 começa uma dupla ligação. Tudo separado por hífen, tá? Letras e números são separados por hífens, número de números são separados por vírgula. 1,2 di, porque eu tenho 2 hidroxila, ol, tá? Então, é desse jeito que a gente vai fazer nas nossas avaliações.
Continuando, toma uma água. Nós temos um outro exemplo aqui, nós vamos ter um ciclo, um anel de 6 membros, né? Um ciclo. A posição 1 é onde está a hidroxila, e eu sempre vou colocar a numeração para que os substituintes, os radicais, tenham o menor número possível. E então vai ficar, a posição 3 eu tenho um grupo etil, 3 etil, ciclo, que eu preciso dizer que eu tenho um ciclo, né? Ciclo hexanol, tá? Aqui não preciso indicar o 1 hexanol, porque a gente já sabe que ele vai sempre ser 1. Independente de qualquer coisa, ele vai ser sempre 1, tá? Aqui nós temos 2 carbonos, prefixo et, certo? Ligações simples, o AN, tá? Então, nós vamos ter o etanodiol. Não precisa colocar numeração, porque tanto faz começando por aqui ou por aqui, vai ser sempre 1 e 2, certo? Aqui nós vamos pegar, escolher, começar a numeração a da extremidade mais próxima da hidroxila. Vamos ter que pegar a cadeia maior, tá? Deixando o maior número de radicais fora da cadeia principal. Nós vamos ter 2 grupos metil, um na posição 6 e um na posição 7, e um grupo etil, na posição 4. Inicia-se sempre por ordem alfabética, como a gente aprendeu, né? Então, na posição 4, nós temos o etil. Na posição 6, nós temos 2 metil, então é 6 dimetil. São 8 carbonos, octa, e o AN é das ligações simples. Então, octan 2, que na posição 2 nós vamos ter a hidroxila, ol. Fica 4 etil, 6 dimetil, octan 2 ol, certo? Então, aqui vocês podem achar que vai complicando um pouquinho, não é complicado. É só questão de prestar atenção, não ficar nervoso na hora da prova, fazer prestando atenção, tá ok? Bom, a nomenclatura usual. A nomenclatura usual dos álcools, ela é válida somente para os álcools saturados. É composta de regras bem simples, mas para dominá-la é necessário saber bem a nomenclatura dos radicais. Veja como fazer. Primeiro, antes do nome, colocar a palavra álcool, certo? Identificar o radical orgânico preso à hidroxila, utilizando o prefixo de numeração e o sufixo ico. Então, a gente sempre vai colocar, a gente tem um grupo etil ligado à hidroxila, tá? Tem o grupo etil. Então, a gente sempre vai colocar o etil, o grupo, e o sufixo ico, certo? Sempre é obrigatório na nomenclatura usual a gente colocar a palavrinha álcool. Então, vai ficar álcool etílico, certo? Aqui nós vamos ter o grupo benzil, quando eu tenho CH2 é benzil, quando eu não tenho CH2 ligado ao anel, é fenil, tá? Então, eu vou ter a palavrinha álcool, no início, e benzílico, certo? O ico, a gente sempre coloca depois do nome do radical. Aqui nós temos o radical terbutil, né? Então, vai ficar álcool, ter, eu posso escrever o terzinho, né? Ou então deixar só o T, terbutílico. Butil, sempre com o sufixo ico, certo? Essa é a nomenclatura usual. A gente usa muito para álcools mais simples e é utilizado muito para produtos comerciais, tá? Eles utilizam muito esse nome. Não vão colocar, digamos, eles não vão colocar um nome complicado, certo? Não esquecendo, porque tem muita gente que pega, não coloca a palavra álcool, ácido, quando precisa colocar na frente do nome da substância. Bom, a nomenclatura de Kolbe, ela é pouco utilizada, tá? Considera o carbono da hidroxila como um radical chamado carbinol. Então, este carbono que está ligado à hidroxila, mais a hidroxila, esse aqui é o carbinol, tá? E tudo que estiver ligado a ele, como outros radicais. Então, tudo que estiver ligado ao carbinol vai ser outros radicais. Esse radical,
né? Grupo metil e o outro metil, tá? Bom, vamos ver as regras, né? Considerar o carbono ligado à hidroxila como radical chamado carbinol, a gente já considerou aqui. Considerar os grupos como os radicais, dando os nomes e colocando antes do nome carbinol em ordem crescente de complexidade, ou seja, do menos complexo ao mais complexo, tá? E alguns utilizam também por ordem alfabética. Mas como é uma nomenclatura que poucos usam, tá? Em caso de 2 ou 3 radicais, usa-se o prefixo di ou tri, respectivamente, tá? Então, vamos lá. Nós vamos ter 2 grupos metil aqui nesse exemplo. Isso aqui é o carbinol, né? Vamos colocar dimetil carbinol. Aqui nós vamos ter o grupo fenil, ligado ao carbono, mais a hidroxila ligada a isso aqui é carbinol, né? Tem que ter o carbono, não é só a hidroxila. Então, ele sem o CH2zinho, ele é o fenil. Se ele tivesse ligado mais ao CH2, seria o benzil. Então, fica fenil, carbinol, tá? Agora, nós vamos ter aqui radical metil, etil e propil. Aqui ele colocou por ordem alfabética, tá? Vamos lá. Aí ele coloca etil, metil, propil, carbinol, certo? O C junto com a hidroxila, o carbono junto com a hidroxila, que forma o radical carbinol. Então, não é complicado, tá? Mas ele é pouco utilizado. Tem alguns produtos comerciais que também ainda usam essa nomenclatura. Enol. Enol é um álcool que possui hidroxila ligada a um carbono insaturado e não aromático. Então, gente, a hidroxila precisa estar ligada a um carbono insaturado e não aromático. Vai ser o enol, ou seja, ele tem que estar ligado a um carbono de uma dupla ligação. Eles são compostos especiais, porque geram espontaneamente cetonas ou aldeídos, dependendo da posição da hidroxila, num fenômeno chamado de tautomeria, que vocês vão aprender esse semestre que vem. Sua nomenclatura é igual a dos álcools, porém a posição da hidroxila deve vir indicando entre o prefixo de numeração e o sufixo ol. Vamos lá. Eu tenho sempre, começa a numeração para que esses dois tenham o menor número possível, tá? A dupla ligação. Eu tenho 4 carbonos, então o prefixo de 4 carbonos é o but, né? E eu tenho na posição, no carbono 1, é onde começa a dupla ligação, tá? Então, but 1, en, no 2 que eu tenho o ol. But 1, en, 2, ol, tá? Aqui eu já vou começar por esse lado aqui, visto que no carbono, aqui eu preciso numerar, né? Dizer que a hidroxila está no carbono 1. Então, eu vou começar deste lado aqui, da direita para a esquerda. Então, eu vou colocar, como eu tenho um substituinte, eu preciso também indicar a posição desse substituinte, certo? Porque ele poderia muito bem estar aqui no carbono 3, certo? Poderia estar aqui no carbono 3. Vamos lá. Daí já seria outro composto, né? Então, eu teria o quê? Na posição 2, eu tenho 2 metil, prop, que eu tenho 3 carbonos, prop, 1 en, né? Na posição 1, que inicia a dupla, 1 en, e na posição 1, que eu tenho a hidroxila, 1 ol. Então, fica 2 metil, prop, 1 en, 1 ol. Essa é a nomenclatura do enol. Fenol. Os fenóis são compostos que apresentam hidroxilas presos a carbonos aromáticos, ou seja, eles vão estar ligados a um anel aromático, tá? Na sua nomenclatura, a hidroxila é denominada de hidrox, e depois coloca-se o nome do aromático. Caso ocorra ramificação, é necessário indicar sua posição através das regras de nomenclatura de hidrocarbonetos cíclicos, ou utilizando o carbono 1 como carbono da hidroxila. Vamos lá. Eu tenho aqui, eu vou ter esse composto aqui, que a gente já viu que o nomezinho dele é naftaleno.
A hidroxila vai estar ligada justamente no carbono alfa. Então, coloca alfa-hidroxinaftaleno, tá? Neste outro aqui, eu tenho algumas ramificações. Então, sempre vou numerar para que eles tomem os menores números possíveis. Então, eu começo também para fazer a numeração da ordem alfabética. Na posição 2, eu tenho o grupo etil, 2 etil, 4 metil, 1 hidroxibenzeno, tá? Aqui eu vou acabar tendo que numerar a posição do hidrox. Aqui eu já vou ter 1, 3, 5 trihidroxibenzeno. Então, aqui eu vou ter 3 grupos hidrox, certo? 3 hidroxilas, tá? Não é difícil, esse daqui é bem mais simples do que os outros. Vamos passar para mais um outro grupo funcional, que são os éteres. Para que vocês não confundam muito o que é éter ou éster, o éster, eu sempre falo isso, alguns levam em consideração. Vamos ver se eu coloco. Tentar escrever o éster aqui, a palavra éster. Éteres e ésteres. Olha, até que eu não estou tremendo muito. Ésteres, tá? A diferença desta palavrinha para esta outra palavrinha aqui é essa letrinha S, né? Ou seja, vai ter uma letra a mais. Então, se ela vai ter uma letra a mais, ele vai ter um oxigênio a mais quando comparado com o outro. Pronto, aqui um oxigênio, aqui outro oxigênio, para cá tem carbono, para cá tem carbono. É essa a diferença, tá? Então, como ele vai ter uma letrinha a mais, eu sapeco-lhe um hidrogênio a mais nele, tá? Vamos lá. Então, o éster, o grupo funcional do éster, do éter, né, do éster, do éter, é este aqui. É o oxigênio ligado aos dois outros radicais. Éter é um composto onde o oxigênio está diretamente ligado a 2 radicais orgânicos. Possui nomenclatura oficial e a usual. Nomenclatura oficial dos éteres é relativamente simples. Primeiro, o menor radical ligado ao oxigênio é nomeado, dando-se o prefixo de numeração para radicais, seguido do sufixo ox, que indica a presença do oxigênio. O maior radical recebe o nome de um hidrocarboneto para o maior, tá? Para nomear, utilizando-se sempre o nome de menor parte e depois de maior parte, separada ou não por hífen. Bom, a menor parte é esse aqui, é o grupo ET, né? 2 carbonos, porque nós vamos ter um com 3 carbono. Então, a gente coloca etox, aí o nome do hidrocarboneto normal, propano, tá? Etoxipropano. Esse daqui tanto faz se é esse ou esse, porque é o grupo MET, né? Então, a gente vai colocar metoximetano, tá? A gente vai colocar aqui o menor, que é o prop, 3 átomos de carbonos, propoxi, P, tolueno. Por que ele coloca a posição para do tolueno? Para mostrar que esse CH3 está em posição oposta, na posição para, ao grupo propox, certo? Que ele poderia muito bem estar aqui, certo? Poderia muito bem estar aqui, tá? Então, por isso que a gente precisa colocar ele na posição para, tá? A nomenclatura usual dos éteres é semelhante à dos álcools. Antes do nome, coloca a palavra éter para indicar a função. Dá-se o nome do menor radical ligado ao oxigênio, seguido do prefixo ílico. Então, sempre o melhor, né? O menor.
dá-se o nome do maior radical ligado ao oxigênio, seguindo o prefixo ílico. Em caso de éteres com duas partes iguais, apenas coloca-se o nome do radical com prefixo di, seguido do prefixo ílico. Isso daqui eles colocam como opcional, lembrando que é usual essa nomenclatura, tá? O nome do menor radical vem primeiro, seguido do nome do maior radical. Então, vem éter, primeiro colocar sempre a palavrinha éter na frente, etílico e propílico, tá? É o nome dele. A gente pode utilizar aqui éter dimetílico ou éter metílico. Obrigatoriamente vai ter que ter 2 radicais metil. Então, é opcional esse di, para o usual. Aqui o menor vai ser o prop, né? Então, vai ser éter, propílico e paratoluílico, tá? Também colocando o para aqui. Esses aqui são os mesmos exemplos lá de cima, certo? Também não tem segredo. Aldeídos. Bom, é considerado aldeído todo composto que possui o grupo carbonila ligado a um carbono primário, formando o grupo funcional que identifica chamado de formila ou aldoxila. Esse que é o grupo formila ou aldoxila. Carbono primário porque ele vai estar ligado a um outro átomo de carbono apenas, só um carbono aqui, tá? Que muitas vezes é abreviado como CHO, como Xó. Quando vocês enxergarem Xó por aí, vocês já vão saber que nós vamos ter isso aqui, tá? Esse grupo funcional estará sempre localizado numa extremidade da cadeia, possui nomenclatura oficial e alguns possuem nomenclatura usual. Então, ele sempre vai estar numa extremidade. Por quê? Porque este carbono só vai se ligar a mais um outro átomo de carbono, então vai estar numa ponta. A nomenclatura oficial, né? Ele disse que tem 2 nomenclaturas, oficial e usual. Sempre que é usual, nem todos os aldeídos têm, porque eles são complexos. O carbono 1 sempre será, né, o carbono da aldoxila, ou seja, sempre vai ser esse aqui. Esse sempre vai ser o carbono 1, não tem erro, tá? Em caso de 2 aldoxila, o carbono 1 será a que der os menores números para as ramificações e depois para as insaturações. Então, se tiver mais de um grupo, eu tenho que levar em consideração os menores números para as ramificações e depois para as insaturações. Primeiro ramificação para o aldeído, tá? Depois as insaturações. O nome é dado utilizando o prefixo de numeração com o sufixo al, certo? Em caso de 2 aldoxilas, o prefixo é dial, porque nós vamos ter 2, sem necessidade de informar a posição, pois as mesmas sempre se encontrarão nas extremidades da cadeia. Caso o aldeído seja ramificado, pode-se indicar as posições 2, 3 e 4, né? A posição 2, 3 e 4, não é a 1, gente. Por alfa, beta e gama. Então, o vizinho dele aqui vai ser o alfa, o outro vai ser o beta e o outro vai ser o gama. Isso aqui era para ser um carbono. Geralmente, esta numeração é utilizada em aldeídos com apenas uma ramificação e não é muito usada atualmente, não podendo ser usada para indicar posição de insaturação. Então, ela não é muito utilizada, né? Vocês, dando essa informação, porque em alguns livros vocês vão encontrar ele sendo representado assim. Então, eu vou ter o primeiro aldeído, né? Eu tenho ele aqui com 4, tá? Grupos. Aí eu tenho o grupo but, né? Prefixo de ligação simples seria então butanal, certo? Aqui ele coloca os 2 grupos hidroxilas e aqui eu tô postando uns exercícios para vocês, tá? Para vocês verificarem.
Então, é simples, só colocar o prefixo das cadeias e colocar. Aqui nós também vamos ter um grupo etil e grupo metil, né? Ligado. Aí aqui começa a numeração sempre aqui no carbono do grupo de aldeído para fazer colocar as numerações. 2 etil, 3 metil, met, ed, prop, but, pent, pentanal. Nomenclatura usual. Então, essa nomenclatura usual não segue muitas regras, né? Nós vamos ter o formaldeído, que é apenas um átomo de carbono, que é ou formol. Nós vamos ter o acetaldeído, que no caso seria o etanal. Tá aqui o nome deles todinhos, tá, gente? O nome oficial, o nome usual. Então, é mais realmente para produtos comerciais. O aldeído oxálico, que também a gente encontra muito por aí, que é o etanodial, tá? Porque nós vamos ter 2 carbonos et, né? O dial, tá? E assim vai os nomes usuais. Não são muitos, são poucos. Cetonas. São compostos que possuem o grupo carbonila ligado a um carbono secundário, sendo abreviada como CO apenas, tá? Formando o grupo funcional. Então, vou ter a carbonila ligada dos dois lados, eu vou ter 2 radicais, onde R1 e R2 são obrigatoriamente 2 radicais iguais ou não. Possui nomenclatura oficial e usual. A nomenclatura oficial, em caso de existir mais de uma possibilidade da posição da carbonila, sua posição deve ser indicada fazendo com que o carbono 1 seja aquele que estiver na extremidade mais próxima da carbonila, ou seja, sempre na extremidade que estiver próxima à nossa carbonila. Nas cetonas com mais de uma carbonila, o carbono 1 é aquele que faz com que a cadeia tenha os menores números possíveis. Sempre a mesma regra, tudo quase a mesma regra, muda uma coisa ou outra para todos. Cetonas insaturadas, tá? A posição da carbonila deverá vir entre o prefixo de insaturação, quando eu tiver duplas ou triplas ligações, tá? Aí eu preciso colocar isso aqui, os prefixos em ou in, para dupla e para tripla ligação. E o sufixo que vai designar a função cetona, né, que é ona. Vamos lá. Eu tenho 5 carbonos, então o prefixo que eu vou ter é o pente, né, para a cadeia principal, tanto faz, eu vou ter que começar daqui, né, da direita para a esquerda, por causa da ramificação. Ele vai ter 3 começando da direita para a esquerda, e da esquerda para a direita também 3. Como eu tenho um grupo metil ligado a ele, eu tenho que colocar o menor número possível para o radical também, tá? Primeiro eu escolho a posição dela, vai ser 3 de um lado ou de outro. Então, aí por onde eu começo? Ah, mas ali tem essa metila, então vamos começar por aqui, certo? Então, eu tenho 2 metilpentan, porque eu tenho o anzinho aqui, devido ao não ter nenhuma saturação. 3, que na posição 3 está a função cetona, ona, tá? Aqui, eu já vou começar, preferencialmente, para eu ter o grupo cetona o menor número possível. Se eu começar da esquerda para a direita, a minha esquerda para a minha direita, eu vou ter 1, 2, 3. Se eu começar daqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4. Então, começo daqui para lá, tá? Aí eu vou ter quem? O X, que tem os 6 átomos de carbono, tenho que dizer a posição da dupla, que é a 4, começa no carbono 4, a dupla ligação, tá? 4 em 3 ona, certo? Esse 4 em é onde começa a dupla ligação, 3 ona é o carbono onde eu tenho o grupo funcional da cetona, C dupla O. Aqui eu já vou ter 3 grupos cetona, certo? Vou começar sempre para colocar os menores números possíveis neles, né? Então, eu tenho 6 átomos de carbono, sendo que na posição número 5, aqui, carbono número 5, eu tenho o grupo metil, tá? 5 metil hexan, né? Que seria um hexano, mas eu tenho 2, 3, 4, 2, 3, 4, triona, certo? E aqui mais uns exercíciozinhos para vocês fazerem.
Nomenclatura usual das cetonas, ela é semelhante à nomenclatura de Kolbe, certo? Denomina-se o carbono da carbonila como cetona e coloca-se os nomes dos radicais presos a ela. Então, a gente vai colocar, aqui está colocando por ordem alfabética, né? Ele coloca, vou ter o radical etil e isopropil, então eu vou colocar etil isopropilcetona, tá? Aqui eu vou colocar dimetilcetona, tem 2 grupos de metil. Aqui eu vou ter um grupo fenil e o grupo toluil, tá? O paratoluil, que vai estar ligado aqui na posição paratoluil. Então, fica fenil, paratoluil, cetona. Também, igual a de Kolbe, não tem muito segredo. Então é só pegar os 2 nomes e colocar cetona no final. Isso, pegar os 2 nomes dos radicais e colocar a palavrinha acetona no final. Ok? Vamos lá. Ácidos carboxílicos. Gente, eu já vi trabalho de mestrado e de doutorado, a pessoa errar a nomenclatura do nome das substâncias que estão colocando nos trabalhos. Um dos trabalhos que geralmente eu vejo muito erro são os aldeídos e os ácidos carboxílicos, mas principalmente ganha assim de goleada os ácidos carboxílicos. A pessoa não sabe colocar o nome dos ácidos carboxílicos. E é um dos grupos funcionais que eu mais gosto. Vamos lá. Os ácidos carboxílicos são formados por uma carboxila, né? E é formado por uma carboxila, que é a carbonila mais a hidroxila. Eu vou ter uma carbonila mais uma hidroxila. Tem o seguinte grupo funcional, eu tenho isso aqui, C-O-H, certo? Geralmente é abreviado assim, a gente vai encontrar ele assim, ou em alguns livros a gente encontra assim, gente, que vai dizer que tem dois átomos de oxigênio. Deixa eu apagar porque eu tô coisando ele aqui. Então, pode ficar como sendo CO2H. É o grupo carboxila, tá? Possui nomenclatura oficial usual e numeração própria, assim como os aldeídos. Então, ele é parecido com os aldeídos, tá? O sufixo de função dos ácidos carboxílicos é oico, tá? E o nome deve ser acompanhado pela palavra ácido. É aqui que está o segredo, que o abençoado, né? O abençoado não coloca a palavra ácido. O carbono 1 será sempre o carbono da carboxila, ou seja, ele vai ser sempre este carbono aqui, o carbono 1, tá? Igual ao aldeído. Em caso de duas, o carbono 1 será a que der os menores números possíveis para as insaturações e depois para as ramificações. Então, primeiro as insaturações duplas e triplas, depois as ramificações. Se eu tiver só ramificação, vou levar em consideração as ramificações. Em caso de duas carboxilas, usa-se o prefixo dioico, tá? Sem necessidade de informar a posição, novamente aqui, por quê? Porque elas vão estar sempre na extremidade, porque o carbono já está fazendo 3 ligações aqui, a próxima que ele for fazer com outro carbono, então ele já vai estar na extremidade. Caso o ácido seja ramificado, pode-se indicar a posição 2, 3 e 4 pelas letras gregas alfa, beta e gama, respectivamente, igual dos ácidos carboxílicos, tá? Geralmente, esta numeração é utilizada em ácidos com apenas uma ramificação e não é muito usada atualmente, não podendo ser usada para indicar a posição de insaturações, é só para as ramificações, tá? Aqui nós temos o ácido, né, alguns nomezinhos para vocês também fazerem, dos ácidos carboxílicos, aquele coloca essa representação, aquele coloca a outra representação, igual, eu sempre tenho que colocar no início a palavra ácido, tá? Esse vai ser, então, prop, ácido propanoico, né? O sufixo é estezinho aqui, oico, tá? Ácido propanoico. Aí, aqui eu já vou ter 2, tá? Então,
Vou numerar este como sendo 1, por quê? Porque a posição, vou levar em consideração a posição das ramificações. Espera aí que tem um carapanã me perturbando aqui. Deixa ele aparecer de novo. Tá? Então, eu começo daqui. Então, eu vou ter ácido 2,2-dimetil, metietilpropibut, butadioico, tá? E assim eu vou fazendo dos outros, certo? Dos fáceis exercícios. Aqui ele coloca também alguns nomes, né? Para vocês colocarem o nome usual, a fórmula estrutural do ácido metanóico, etanóico, propanóico, butanóico, pentanóico, etanodioico, tá? E o ácido fenilmetanóico. Aí vocês desenham, já tem uns trabalhinhos. Como é onde eu vejo mais erros, vocês vão fazer. Os ésteres, outro que eu também gosto. Na verdade, eu gosto de todos. Esse daqui é o radical, que a gente é conhecido por acilato, tá? Possui radical acilato, que é esse camarada aqui, onde eu vou ter esses dois R's, que são os radicais orgânicos, né? Eles podem ser iguais ou não, sendo que o R1 pode ser um átomo de hidrogênio, eu posso conter um átomo de hidrogênio bem aqui, tá? Espera aí, tá acontecendo um negócio aqui. Acabou. Vamos lá, continuando. Onde eu parei? Tá, o hidrogênio, na posição R1, do radical R1. Esse acilato, ele geralmente ele é abreviado, tá? Ou ele é apresentado assim, ou assim, igual os ácidos carboxílicos. Eles também possuem a nomenclatura usual e oficial, tá? Oficial, o prefixo indica a função ato, tá? A nomenclatura dos ésteres é dividida em duas partes. Nós vamos primeiro contar o número de carbono da parte ligada ao carbono acilato, tá? Vamos contar primeiro ao carbono acilato, que é carbono. O grupo acilato é esse aqui, né? Onde é que está o carbono? Já que esse é o grupo, nós já temos esse carbono. Vamos contar, nós vamos ter, do acilato, nós vamos ter 4 carbonos, e ligado ao oxigênio, nós vamos ter 2 átomos de carbono. Cadê onde eu parei? Dá o nome do hidrocarboneto, colocando o prefixo ato e a de preposição. Caso seja necessário indicar a posição de ramificação e saturação, carbono 1 é o carbono do acilato. Contar o número de carbonos presos ao oxigênio do acilato e considerá-los como um radical orgânico, dando o nome, a sua nomenclatura oficial. Normalmente, utiliza-se o prefixo -ila. Então, vamos lá. Vamos contar que nós temos 4, aqui nós temos 2. Então, nós vamos ter o butanoato de etila. Aqui nós vamos ter o prop2-enoato de propila, que é o grupo 3 carbonos, tá? Tendo ramificação, vamos numerar. 1, 2, 3, 4, certo? Então, na posição 3, nós vamos 3-metil butanoato de metila. Só temos um grupo metil aqui, certo? Então, não tem segredo. Aqui também, alguns exemplos de nome usual, oficial e usual, tá? Com a estruturazinha do lado. Aminas. As aminas são compostos formados a partir de substituição do hidrogênio da amônia, tá? Por radicais orgânicos. Essa que é a amina. Possui 2 tipos de nomenclatura. Oficial, dependendo de seu tamanho, são classificadas pela quantidade de radicais ligados ao nitrogênio. Então, essas aminas simples, ela possui uma nomenclatura oficial.
que nós vamos contar quantos radicais estão presos na amina, tá? Aqui no nitrogênio, colocar seus nomes em ordem de menor para maior, seguido pela palavra amina. Então, vou colocar dimetilamina. Eu tenho 2 grupos metil. Aí eu tenho o metil, etil, fenilamina, certo? Esse é um dos mais fáceis. Nós temos aqui o propilamina, tá? Então, só temos o grupo propil ligado a ele. Se necessário, a gente pode colocar, né, os prefixos di, que a gente já colocou aqui, neste primeiro aqui, ou tri, porque ele vai estar, pode estar ligado a 3 grupos metil, 3 grupos etil, e assim vai. Das aminas complexas. Veja quando uma amina é considerada complexa. É impossível, através de prefixo para radicais, tais como iso, sec, N, etc., indicar a posição do radical amino. É impossível, muito difícil, através de regras de nomenclatura de radicais, indicar o nome dos radicais ligados ao grupo amino. O radical ligado ao grupo amino é ramificado ou insaturado, e não é possível, ou é muito difícil dar seu nome pelas regras de nomenclatura comum. Então, são aquelas aminas muito grandes, entendeu? São aquelas que a gente verifica que, geralmente, ela já tem um nome, um nome já comercial. As aminas complexas. Caso isso ocorra, o grupo amino é considerado uma ramificação de um hidrocarboneto comum. Então, quando a gente tem elas complexas, a gente utiliza ela como uma ramificação de um hidrocarboneto comum, tá? Neste caso, o carbono 1 é aquele que estiver mais próximo do grupo amino. Então, vamos conferir daqui para cá. Tem bem aqui nessa posição. Ou seja, eu tenho este NH2 que está ligado a tudo isso aqui. Então, isso aqui é muito complexo para dar um nome de um radical, certo? É muito complexo para eu dar um nome de um radical. Então, ela é considerada uma amina complexa. Aí, o que é feito? A gente vai pegar a cadeia principal, vai ser a maior, vai ter que conter o maior número de ramificações, vai ter que ter a insaturação, certo? Então, a gente achou aqui a cadeia principal, de 1 até 6, tá? A gente tem um grupo amino aqui, como começa a numeração sempre eu tenho que numerar para o amino fique com o menor número possível, e aí eu vou atribuindo os nomes. Então, na posição 3, eu tenho o grupo amino, 3 amino. Na posição 2, eu tenho 2 grupos metil, então eu tenho dimetil, são 6 átomos de carbono X, sendo que na posição 4 começa uma dupla, X4Eno, certo? Não é difícil, crianças. É simplesmente detalhes, tá? Aqui, novamente, né? Então, isso tudinho que está ligado ao NH2 é difícil de dar um nome como radical para ele. Então, a gente vai simplesmente colocar que o grupo amino está na posição 1. Na posição para, eu tenho um grupo etil que está ligado, os dois estão ligados ao benzeno, ou então para amino etil benzeno, ou seja, o meu grupo, minha cadeia principal é essa, é um anel aromático, em que está ligado um grupo etil e um grupo amino. O número 1 sempre vai ser o do grupo amino, então vai ser 1 amino, 4 etil benzeno, tá? Aqui, até a gente colocar qual é estezinho aqui, esse substituinte, também fica muito complexo. Então, ele coloca sempre numerar a cadeia principal para que o grupo amino receba o menor número possível. Então, 2-amino-pentano, certo? Amidas. Tem um aqui que está desesperado para falar.
Vamos lá. As amidas. As amidas são caracterizadas pelo grupo funcional. Eu vou ter um C dupla O ligado a um nitrogênio, tá? Ligado ao nitrogênio. Onde eu vou ter sempre ligado um radical aqui e 2 no nitrogênio. Que eles podem ser radicais orgânicos iguais ou não, ou pode ser hidrogênios, tá? Pode ser hidrogênio. Mas eu tenho que ter, para ser amida, eu tenho que ter C dupla O ligado ao nitrogênio. Possui nomenclatura oficial e usual. As amidas que possuem pelo menos um radical orgânico R2 ou R3 ligado diretamente ao nitrogênio, esses daqui, tá? São chamadas de amidas substituídas. Vocês vão ver lá que ela é mono, di, substituídas, tá? E os radicais são chamados de radicais substituintes. Então, esses radicais R1, R2 e R3, não um, é o R2 e R3, eles são radicais substituintes. Aquelas que possuem um radical são as monossubstituídas, e as que possuem os dois radicais são as dissubstituídas. As amidas que possuem radicais que possuem mais de um radical, R1, elas não são comuns, tá? Vamos lá para os nomezinhos delas. A nomenclatura oficial das amidas. Utiliza-se o sufixo amida para dar nome dos compostos desta função. Primeiro, dar o nome do hidrocarboneto correspondente ao radical R1. Primeiro, o radical R1. Eu conto com o carbonozinho da carbonila, tá? Aí eu vou dar o radical R1 ligado ao nitrogênio, certo? Em caso de necessidade de numeração para indicar a ligação dupla ou insaturação, o carbono 1 é aquele que está ligado ao nitrogênio, ou seja, este que é o carbono 1 aqui, tá? Esse é o carbono 1, esse é o carbono 1. Em amidas substituídas, é necessário indicar quais são os radicais, nomeando-os e colocando antes de cada um dos seus nomes o prefixo N, para indicar que os radicais estão ligados ao nitrogênio. Então, sempre se coloca o N, a gente sempre vê, e esse N é itálico, tá? Mas como vocês vão escrever, não tem tanta necessidade. Então, aqui nós temos apenas aqui um radical, aqui neste carbono, então vamos ter o etanoamida, não tem erro. Aqui, como eu tenho essas duas ramificações no carbono 3, daqui da cadeia, né? Então, vou colocar que eu tenho 3,3-dimetilbutanoamida. Aqui, gente, eu já vou ter um substituinte no nitrogênio, que é um grupo etil. Então, eu tenho que colocar na posição na posição N, ou seja, ligado ao N, eu tenho um grupo etil. Então, N-etil, aqui é o etano, né? 2-etanoamida. Aqui eu já vou ter 2 nitrogênios ligados, aliás, 2 substituintes ligados ao nitrogênio. Então, eu só vou ter também um carbono aqui, tá? Então, no nitrogênio, eu tenho ligado um fenil, né? N-fenil, N-metil, metanoamida. Não tem erro. Aqui para vocês verem, certo? Fazerem também. É bom vocês façam todos esses exercíciozinhos que tem aqui, para na hora da prova saber o que estão fazendo, tá? Não adianta pegar 10 mil livros para fazer a prova, que não vai saber por onde procurar o que vocês precisam. Bom, essa aula de hoje a gente encerra por aqui, tá ok? Deixa eu voltar aqui para falar com vocês. A Débora já pode desligar aí, tá? Débora já pode desligar. Certo. Então, deixa eu parar essa apresentação agora. Vou só colocar aqui o meu carregador um pouquinho aqui no computador rapidinho e nós vamos ter uma outra aula, certo?
Deixa eu ver se é essa aqui. Deixa eu apagar essa apresentação. Nem sei se eu fiz essa. Essa é a outra. Quando foi para a semana é a prova, é? Dia 27. 27. Que legal. Então, eu vou gravar essa aula. Eu não pergunto nada mesmo. E eu coloco para vocês, tá? Falta eu arrumar umas coisas aqui que eu não terminei de arrumar ontem. Acabei dormindo. Tá bom? Eu aí. Tá bom. Tá bem, professora. Tudo bem, professora. De tarde eu gravo, aí eu posto para vocês. Aí, se vocês tiverem dúvida, vocês perguntem para mim amanhã, tá? A gente pode até marcar. Oi, meu amor. Tá bem. Essas atividades do slide a senhora vai disponibilizar pelo CIGA ou a gente pode fazer pela gravação mesmo? Pode fazer pela gravação, não tem problema. Ok, então, professora. Legal. Tá? No Só vai CIGA. cobrar a prova mesmo, né? Em questão de avaliativa, assim, essas atividades só pra treinar, né? Só para vocês aprenderem. Tá? Obrigado. É assim, quando vocês forem fazer a prova... Gente, é horrível fazer prova de consulta, tá? Por quê? Porque não vem a questão do livro. Certo? Aí, o que acontece? Vocês vão estar em casa fazendo não sei o quê e tudo, e a prova... E se vocês não estudarem, vocês não vão saber onde é que está. Entendeu? Então, vocês estudem. Parece fácil, isso é fácil, mas é cheio de detalhe. Errou um detalhe, errou a questão. Errou uma posição no grupo metila, errou a questão. Mas eu queria falar, não colocou o N lá das amidas, errou a questão. Então, é por isso que fica, porque se vocês erram, digamos, um nome, então a síntese de um composto, de um medicamento, vocês matam um paciente. Então, para que isso não aconteça, vocês precisam acertar, vocês não podem errar isso, certo? Então, pronto, tenham um bom dia a todos, tá? Deixa eu terminar de ver aqui o que foi que eu fiz, que está bagunçado aqui meu slide. Professora, Diga. queria falar rapidinho com a senhora que ontem eu lhe mandei mensagem, não sabia que a senhora estava dando aula. E é sobre o PET, sobre os trabalhos que a senhora mandou para a gente fazer do IMES. E não só eu, mas tem umas outras pessoas que a gente está com muita dificuldade de fazer, porque esses trabalhos estão terríveis. A pessoa coloca uma referência, aí eu vou ver se o que ela escreveu lá está Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês têm que pegar esses trabalhos, pegar os resultados e fazer, digamos, se puder fazer um novo levantamento bibliográfico, escrever um novo texto, fazer um negócio diferente, aí dá para fazer. Não é para simplesmente pegar e formatar o que está lá. Entendeu? É para vocês pegarem os resultados e fazerem um novo trabalho em cima dos resultados. Porque se fosse só para formatar, eu colocava nome só de um. Dizia, fulano, formata esse negócio todo aqui rápido e pronto, acabou. Então, é por isso. Aí, isso já faz com que vocês já aprendam mais, pesquisem mais, verifiquem as normas, tudo bonitinho. Quanto vocês são? Os que estão 16, com né? problema no trabalho.
Mas tem uns que tem os trabalhos que estão bons mesmo. Só que, por exemplo, esse meu, a referência da menina dos resultados mesmo, não bate nada com o que ela escreveu. Por exemplo, ela fala que tal metabólito secundário tem ação na saúde bucal. Aí ela coloca uma referência lá. Quando eu vou ler o artigo, meu Deus, não tá falando nada. Eu falei, como é que essa menina escreveu isso? Pega do livro de farmacognosia as atividades biológicas de cada um deles. De Então, cada tá bom. metabólito dela que deu positivo. Uhum. Não, acho que é porque também é questão do tempo, né? A gente falta 4 dias já e é isso que tá. Mas tá bom, professora. Por isso que eu estou dizendo, pega logo o de gnosia, porque o de gnosia tem de todos, aí é uma referência para todos. Só coloca o capítulo do metabólito, entendeu? Tá bom. Obrigada, prof. Nada, meu amor. Bom, era isso, gente. Então, até... Professora, bom dia. Bom dia. A senhora, só que eu me perdi aqui. A senhora vai mandar a prova com prazo para entregar? Como é que vai ser mesmo? Vou mandar 8 horas da manhã, vai me devolver 10h30. Ah, tá. Beleza, tá. Obrigado. E cada um faz na sua casa, já que não pode aglomeração. Eu não vou dar a prova para você me entregar daqui a 3 dias, não. Vou entregar 8h30 para me entregar 10h30, entendeu? 8 horas para entregar 10h30. Aí eu mando. Isso, eu ainda ia tirar nota baixa. Oi? Se fosse para entregar em 3 dias, eu ainda ia tirar nota baixa. Não vai, não. Estuda que você não tira, não. Tá? É assim que vai ser a prova, porque aí não tem como. Eu vou mandar e acabou. Aquele que não pôde fazer, eu marco a segunda chamada e se não puder fazer na segunda chamada, é como se fosse na universidade. Eu não pude ir na primeira chamada, aí agora eu não pude ir na segunda chamada, então tem que tirar 10 e 10 na segunda e na terceira. Beleza, entendi. Obrigado, professor. De nada. Mais alguma dúvida, gente? Professor, ainda dá para enviar a revisão bibliográfica ainda, né? Para a senhora dar uma olhada? Dá sim. Eu vou dar uma olhada amanhã nelas, tá? Tá ok. Tá tudo bem. Eu vou pegar de todo mundo e fazer as observações todinhas. Amanhã eu vou trabalhar só nisso. Só na revisão de vocês, da gnosia. Tá bom, professora. Obrigada. Nada. Mais alguém? Então, bom dia para vocês, tá? Estudem, parece fácil, mas não é fácil. E eu vou, assim que eu colocar no canal lá do YouTube, essa aula que eu queria mostrar agora para vocês, que os slides estão meio bagunçados, aí eu aviso, tá bom? Eu aviso Ok, professora. Tá, ok. Estudem, façam os exercícios, tá? E até mais. Professora, bom dia. Bom dia.